Mano, o técnico do Borussia Dortmund falou tudo sobre o Fluminense. Vamos dar uma olhada. Unsere Erwartungshaltung ist ganz klar. Jede Mannschaft möchte erst einmal die Gruppenphase überstehen und dann eine Runde weiterkommen. Das ist bei uns genauso. Isso foi antes de ter o jogo, antes do Mundial em si. Ich mache da keinen Hehl draus und wir sind sicherlich mit Fluminense der Favorit in dieser Gruppe. Wir müssen die ersten beiden Plätze belegen, wohl wissend, dass die anderen beiden Mannschaften jetzt auch nicht nur da zum Urlaub machen sind, sondern sie wollen schon auch erfolgreich sein. Deswegen müssen wir dort mit dem nötigen Ernst, mit dem nötigen Respekt auch auftreten, um unsere Ziele dann auch zu erreichen. Ja, es ist was ganz anderes. Die europäischen Clubs kennt man, aber die anderen Clubs von anderen Kontinenten ist jetzt totales Neuland. Schon Videomaterial sammeln, um sich erst einmal auch ein Bild dieser Mannschaften zu schaffen, weil all das, wir lesen die Namen, aber wir kennen so gut wie keinen Spieler, wir kennen überhaupt nicht den Spielstil, wir kennen nicht. Deu para perceber no jogo contra o Fluminense que eles não conheciam nada do Fluminense e foram amassados pela equipe do Die Fluminense. Intensitäten, wir kennen nicht die Präferenzen. Ich bin davon überzeugt, dass nicht nur wir, sondern auch alle anderen Clubs, ja, brasilianische Mannschaften sind immer top und Fluminense war in der Vergangenheit sehr erfolgreich. Davon ausgehen können, dass beide Mannschaften Favoriten in dieser Gruppe sind und im ersten Spiel sind für die nächsten beiden. Deswegen ist es für uns, aber auch genau für Fluminense auch sehr wichtig, dieses E vamos ver o que ele falou no pós-jogo. Yeah, we saw it was a tough game as I expected. Fluminense is a top team, very ball possession based. They played very good. We had some difficulties, especially in the first half. In the second half, I would say it was better, but in overall, it was a lucky point for us. Cara, deram muita sorte mesmo, porque o Borussia Dortmund jogou pelo empate. O Fluminense atacou muito mais. Teve uma chance clara com o Everaldo, que acabou desperdiçando ali. Era aquela bola, era para ele chutar. Ele acabou tocando pro Canóbio, que deu um chute fraco, mas era um lance claríssimo. Eu não vi nenhuma chance do Borussia Dortmund assim. Rapaziada, sou só eu que tô envergonhado por esses times europeus jogando Mundial, mano. Cara, eu era daqueles que achava que realmente os europeus iam chegar e iam deitar em cima do resto do mundo ali, dos sul-americanos, dos norte-americanos, dos asiáticos, dos africanos. A gente tá vendo o contrário, mano. Os times brasileiros, principalmente, né, jogando tranquilamente contra os europeus, cara, muito mal, mas muito mal mesmo. Não sei dizer se é porque eles estão em fim de temporada e aí por conta disso eles ficam tão cansados mesmo, ou se eles não estão levando tão a sério assim, e não levaram tão a sério, e aí estão começando a ver que os outros times estão levando a sério e tal. Está um negócio feio demais, cara. Hoje, por exemplo, o Fluminense foi muito, mas muito, mas muito melhor que o Borussia Dortmund. Pra mim, dos brasileiros, foi o que jogou melhor comparado com o nível do adversário, né? Acho que foi Fluminense, Palmeiras, Flamengo e o Botafogo ali por último. O Botafogo jogou muito mal contra o Seattle Sounders, mas o Fluminense pra mim foi o que melhor jogou e, cara, merecia ter ganho e ter ganho de goleada, vou falar a verdade. O Dortmund jogou absolutamente nada, mano. O Fluminense tá de parabéns e os europeus aí estão, nossa, estão de sacanagem, mano. Os caras entraram com uma má vontade, meu Deus. Eu acho que a veces es desconocimiento, ¿no? Se no puede ter sorpresa de un time que 2 anos atrás foi campeão da Libertadores, né? Então eu acho que a gente hoje demonstrou que a gente é muito forte também. Tomo um exemplo do que você falou, do jogo de Palmeiras e Porto. Eu acho que o campeonato brasileiro é um campeonato de times muito forte, de jogadores de grande qualidade, jogadores que jogam no Brasil, que tiveram grande sucesso na Europa. Um caso temos aqui no Fluminense, que é o Thiago Silva, que é um cara que dispensa comentário na Europa. Então, eu acho que muitas vezes tem essa tendência a subestimar o clube sul-americano. E eu acho que isso é um erro, né? Porque no futebol atual, no futebol moderno, não tem rival bobo, não tem rival fraco ao extremo. Então, claramente que competições como o Mundial de Clubes demonstram que a gente também tem a sua virtude, a gente também tem a sua fortaleza, que a gente também tem grandes jogadores e que a gente, dentro da nossa realidade, também é um grande clube, também briga por grandes coisas e que a gente também está preparado para fazer grandes coisas.
Cara, eu concordo com o John Arias. Eu acho que o futebol sul-americano em si é muito subestimado. E se parar pra ver os grandes clubes da Europa, todos, a maioria tem grandes nomes do futebol sul-americano. Tem o Messi, que agora já tá no Inter Miami, mas a maioria dos clubes europeus tem sempre um sul-americano protagonista. E aí, nas Copas do Mundo também, sem ser a de clube, Copa do Mundo de seleção, todas as Copas do Mundo têm realmente aquelas seleções que como a Argentina, a Colômbia. A Colômbia tem vários jogadores que jogam no futebol sul-americano e bateu de frente com a atual campeã do mundo, que é a Argentina. E a Argentina também, vários jogadores que atuam no Boca, River, e aí conseguiu ganhar a Copa do Mundo. Então eu acho que às vezes fica esse eurocentrismo e aí as pessoas acabam subestimando muito o futebol sul-americano, que é um futebol mais pegado, um futebol mais briguento também, mas não deixa de ser um ótimo futebol. Gravando aqui antes de terminar o jogo, rapaziada, um amasso do Fluminense no Borussia Dortmund. E pouco importa se o Borussia no finalzinho vai achar uma bola, né? Chutaram uma bola na direção do gol do Fábio, o Kobel, do Borussia Dortmund, fechou o gol, Arias jogou demais, Martinelli jogou demais, o Fluminense foi muito superior ao Borussia Dortmund. E aqui não é pachequismo, né? Mas eu diria que é antiviralatismo, né? Da maneira que a imprensa sempre tratou o futebol brasileiro ao longo das últimas décadas. Que naturalmente o futebol brasileiro, óbvio, né, com seus problemas, né, o principal foco do problema, pouca gente gosta de bater, né, mas assim, ao longo dos últimos anos você vai perdendo naturalmente os seus jogadores mais talentosos mais cedo para o futebol europeu por motivos óbvios, moeda, estrutura, euro, e é muito desonesto, eu sempre falei que era muito desonesto você traçar como parâmetro. O Santos do Muricy perdeu para o Barcelona do Guardiola. E aí se faz toda uma reportagem dizendo que o futebol brasileiro está num abismo. Olha a diferença. Cara, pior que aquele Santos do Muricy ganhava de muito o time europeu da época, muito, muito. É claro porque pegou um Barcelona que era muito difícil, o Barcelona do Guardiola, um timaço. Essa pro futebol europeu não é diferença pro futebol europeu, é a diferença de todos pro futebol global. Equipes como o Barcelona do Guardiola, o City do Guardiola, o Real Madrid, campeão da Champions com o Ancelotti, né? Agora o Paris Saint-Germain, né? Essas são equipes globais, são equipes que têm jogadores de seleção do mundo todo, são equipes que reúnem a nata da nata do futebol, o diamante mais puro do futebol. Os jogadores de maior refino técnico estão nessas equipes globais. Uma fica situada em Paris, outra em Madrid, outra em Londres, mas são equipes globais, não são equipes, digamos, europeias, né? São equipes que têm jogadores do mundo todo, jogadores do Marrocos, jogadores da Coreia, jogadores da Inglaterra, jogadores do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, do México. Os melhores jogadores do mundo se reúnem nos times que são campeões da Champions. E é lógico que esses times eles estão à frente, né? Não só do futebol brasileiro, das equipes do futebol brasileiro, mas do mundo todo. E aí se usa esse parâmetro para dizer que qualquer equipe do futebol europeu, de uma liga europeia de alto padrão, aniquila qualquer equipe do futebol brasileiro. E a gente está vendo que isso não existe. E eu não estou dizendo que o Brasil vai ficar melhor que a Europa nessa... Não é isso. Cara, é complicado esse parâmetro, porque esse novo formato é muito legal pra ver isso, realmente. Mas no formato antigo era muito difícil enfrentar o campeão da Champions. Era sempre o melhor time da Europa, não tinha comparativo. Era muito difícil. O Corinthians conseguiu ganhar, mas foi de 1-0 e muito sofrido. É isso, né? O Fluminense, por exemplo, pode passar, pode enfrentar a Inter nas oitavas de final. E é óbvio que a Inter, que é finalista da Champions, né, vai ser favorita contra o Fluminense. Mas esse Borussia, que... Não, é favorita, mas teve o jogo entre Inter de Milão e Monterrey. A Inter de Milão fez um jogo ruim. O Monterrey tinha grande chance de ganhar o jogo. Óbvio, tem mudanças, mas foi finalista da Champions na temporada passada. Hoje foi amassado pelo Fluminense, é lógico, com diferenças. Assim como esse Fluminense ele tá ali no meio de tabela do futebol brasileiro. É um time que disputa a Copa Sul-Americana. Antes que falem sobre o nível do Borussia, mas é isso que a gente tá falando. Você comparar Paris Saint-Germain com Vasco, Real Madrid com Botafogo, Arsenal com Atlético Mineiro, é muito desonesto. E a gente pôde ver isso no jogo em que o Palmeiras amassou a equipe do Porto, o pior Porto da história, né, que terminou em terceiro lugar na Liga Portugal. O Benfica que penou para empatar o jogo contra o pior Boca da história, e isso é fato,
Um time que não foi nem pra Sul-Americana, foi eliminado pela primeira vez na história na pré-Libertadores por um time do Peru. E agora o Fluminense, cara, muito criticado pela sua torcida, com muitos problemas, com jogadores ali que não condizem, digamos assim, com o nível que se precisa, né? E a gente viu que faltou isso, né? Por exemplo, no gol perdido ali pelo Everaldo, em algumas possibilidades ali que o John Arias, tocava, não conseguia receber de volta. Fluminense com um pouquinho mais, né? O Fluminense de 2023 venceria esse jogo. E aí, não me venha dizer que todos na Europa são superiores a todos na América do Sul. Isso não existe, isso é uma falácia. O que existe é o futebol global, o epicentro do futebol com jogadores globais. Essas seleções em times, esses batem todo mundo. E de resto, meu amigo, vai ter jogo que você vai ganhar, vai perder, vai ter jogo que você vai ser goleado, como por exemplo o PSG goleou o Atlético de Madrid, como por exemplo o Botafogo teve dificuldade para ganhar do Seattle Sounders da MLS. Futebol hoje não tem mais bobo, meu amigo. É isso, não existe definição, não existe caixinha, é tudo misturado, né? Não existe você pegar e colocar rótulos em cada um. E essa Copa do Mundo de Clubes é fantástica porque ela redefine tudo isso. Enfim, rapaziada, eu concordo com tudo que o Brownie disse, porque realmente essa Copa do Mundo de Clubes dá pra ver que o nível do futebol brasileiro não é um abismo com o futebol europeu. E assim, também a gente fala que os europeus são melhores, mas Marrocos também na seleção, na Copa do Mundo de Seleções, chegou até a semifinal da Copa do Mundo. Quem botava fé em Marrocos? Mas é isso, o futebol é isso, é 11 contra 11, é um time contra o outro, não é sempre quem tem mais dinheiro que vai ganhar, porque realmente, se fosse assim, os europeus dominariam esse Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund com certeza ia passar o ferro no Fluminense, e não foi isso que a gente viu, foi ao contrário, o Fluminense indo muito bem contra um time, assim, pra mim é o segundo maior time da Bundesliga, do campeonato alemão. Mas e aí, o que você acha? Comenta aí nos comentários e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!